normal que a gente fique inclinado a acreditar nisso porque foi repetido com tanta frequência. Mas vamos pensar a respeito outra vez. Familiaridade engendra apreço. Esse é o efeito de mera exposição. Estou num ótimo humor hoje e meu sistema 2 está mais enfraquecido do que o normal. Devo tomar um cuidado extra. 6. Normas, surpresas e causas. As características e funções centrais do Sistema 1 e do Sistema 2 foram agora apresentadas, com um tratamento mais detalhado do Sistema 1. Combinando metáforas livremente, temos em nossa cabeça um computador extraordinariamente poderoso, não rápido para os padrões convencionais de hardware, mas capaz de representar a estrutura de nosso mundo mediante vários tipos de ligações associativas numa vasta rede de vários tipos de ideias. A propagação de ativação na máquina associativa é automática, mas nós, Sistema 2, temos alguma capacidade para controlar a busca de memória e também para programá-la de modo que a detecção de um evento no ambiente possa chamar a atenção. A seguir, entraremos em maiores detalhes sobre as maravilhas e limitação do que o Sistema 1 pode fazer. Avaliando a normalidade. A principal função do Sistema 1 é manter e atualizar um modelo de seu mundo pessoal, que representa o que há de normal nele. O modelo é construído por associações que ligam ideias de circunstâncias, eventos, ações e resultados que co-ocorrem com alguma regularidade, seja ao mesmo tempo, seja dentro de um intervalo relativamente curto. Conforme essas ligações são formadas e fortalecidas, o padrão de ideias associadas vem representar a estrutura de eventos em sua vida e determina tanto sua interpretação do presente como suas expectativas do futuro. Capacidade para surpresa é um aspecto essencial de nossa vida mental, e a própria surpresa é o indicativo mais sensível de como compreendemos nosso mundo e o que esperamos dele. Há duas variedades principais de surpresa. Algumas expectativas são ativas e conscientes. Você sabe que está esperando que um evento particular aconteça. Quando a hora se aproxima, você pode ficar esperando o som da porta quando seu filho volta da escola. Quando a porta abre, espera o som de uma voz familiar. Você ficará surpreso se um evento ativamente esperado não ocorrer de fato. Mas há uma categoria de eventos muito mais ampla que cria uma expectativa passiva em você. Você não espera por eles, mas não fica surpreso quando acontecem. São eventos considerados normais em determinada situação, embora não suficientemente prováveis para serem ativamente esperados. Um incidente isolado talvez torne uma recorrência menos surpreendente. Há alguns anos, minha esposa e eu estávamos de férias em uma pequena ilha na Grande Barreira de Corais. Havia apenas 40 quartos de hospedagem na ilha. Quando fomos jantar, ficamos surpresos de ver uma pessoa conhecida, um psicólogo chamado John. Nós nos cumprimentamos calorosamente e comentamos a coincidência. John foi embora no dia seguinte. Cerca de 2 semanas depois, estávamos em um teatro em Londres. Um espectador chegou atrasado e sentou ao meu lado depois que as luzes se apagaram. Quando as luzes foram acesas para o intervalo, vi que meu vizinho de poltrona era John. Minha esposa e eu comentamos mais tarde termos ficado simultaneamente conscientes de 2 fatos. Primeiro, essa era uma coincidência mais notável do que o primeiro encontro. Segundo, ficamos nitidamente menos surpresos de encontrar John na segunda ocasião do que na primeira. Evidentemente, o primeiro encontro mudara de alguma maneira a ideia de John em nossas mentes. Ele era agora o psicólogo que aparece quando viajamos ao exterior. Nós, o Sistema 2, sabíamos que a ideia era ridícula, mas nosso Sistema 1 havia feito parecer quase normal encontrar John em lugares estranhos. Teríamos ficado muito mais surpresos se tivéssemos encontrado qualquer outro conhecido que não fosse John na poltrona ao lado da nossa em um teatro londrino. Por qualquer medição de probabilidade, encontrar John no teatro foi muito menos provável do que encontrar qualquer um das centenas de nossos conhecidos, embora encontrar John parecesse mais normal. Sob algumas condições, expectativas passivas rapidamente se tornam ativas, como descobrimos em outra coincidência. Em uma noite de domingo, há alguns anos, íamos de Nova York a Princeton, como vínhamos fazendo toda semana por um longo tempo. No caminho, vimos uma cena incomum. Um carro pegando fogo na beira da estrada. Quando passamos pelo mesmo trecho de estrada no domingo seguinte, outro carro estava pegando fogo ali. Mais uma vez, percebemos ter ficado nitidamente menos surpresos na segunda ocasião do que ficáramos na primeira. Aquele era agora o lugar onde carros pegam fogo. Como as circunstâncias da recorrência eram as mesmas, o segundo incidente foi suficiente para criar uma expectativa ativa. Durante meses, talvez anos, após o evento, lembrávamos de carros pegando fogo sempre que chegávamos àquele ponto da estrada e ficávamos inteiramente preparados para ver outro. Embora, é claro, isso nunca tenha ocorrido. O psicólogo Dale Miller e eu escrevemos um ensaio em que tentamos explicar de que maneira os eventos vêm a ser percebidos como normais ou anormais. Vou usar um exemplo de nossa descrição da teoria da norma, embora minha interpretação disso tenha mudado ligeiramente. Um observador, olhando casualmente para os fregueses numa mesa próxima em um restaurante fino, nota que o primeiro cliente a provar a sopa tem um estremecimento, como que sentindo dor. A normalidade de uma multiplicidade de eventos será alterada por esse incidente. Não causa surpresa agora que o cliente que provou a sopa primeiro leve um susto violento quando tocado por um garçom. Também não é de surpreender que outro cliente reprima uma exclamação ao provar a sopa da mesma terrina. Esses eventos, e muitos outros, parecem mais normais do que teria sido de outro modo, mas não necessariamente porque confirmam expectativas prévias. Antes, eles parecem normais porque convocam o episódio original, vão recuperá-lo da memória e são interpretados em conjunção com ele. Imagine-se como o observador no restaurante.
Você ficou surpreso com a reação pouco usual do primeiro freguês diante da sopa, e surpreso outra vez com a reação assustada ao contato do garçom. Entretanto, o segundo evento anormal vai recuperar o primeiro da memória, e ambos fazem sentido juntos. Os dois eventos se encaixam em um padrão, em que o freguês é uma pessoa excepcionalmente tensa. Por outro lado, se a próxima coisa a acontecer após a careta do primeiro freguês for outro cliente rejeitando a sopa, essas duas surpresas ficarão ligadas, e a sopa, com certeza, levará a culpa. Quantos animais de cada espécie Moisés levou na arca? O número de pessoas que detecta o que está errado com essa pergunta é tão pequeno que ela já foi batizada de a ilusão de Moisés. Moisés não levou nenhum animal na arca. Foi Noé quem fez isso. Como o incidente do tomador de sopa estremecendo, a ilusão de Moisés é prontamente explicada pela teoria da norma. A ideia de animais entrando na arca introduz o contexto bíblico, e Moisés não é anormal nesse contexto. Não que você o esperasse positivamente, mas a menção a seu nome não é de surpreender. Também ajuda que Moisés e Noé tenham o mesmo som de vogais e número de sílabas. Como no caso das trincas que geram conforto cognitivo, você inconscientemente detecta coerência associativa entre Moisés e arca, e assim rapidamente aceita a pergunta. Substitua Moisés por George W. Bush na frase, e você provavelmente terá uma piada política fraca, mas nenhuma ilusão. Quando algo cimento não se encaixa no contexto corrente de ideias ativadas, o sistema detecta uma anormalidade, como você acaba de experimentar. Você não faz nenhuma ideia particular do que viria depois de algo, mas soube assim que a palavra cimento apareceu que ela era anormal nessa frase. Estudos de reações cerebrais revelaram que violações de normalidade são detectadas com surpreendente velocidade e sutileza. Em um experimento recente, as pessoas escutavam a frase: "A Terra gira em torno do problema todo ano." Um padrão característico foi detectado na atividade cerebral, disparando 0,2 de segundo após o início da palavra estranha. Algo ainda mais notável, a mesma reação cerebral ocorre na mesma velocidade quando uma voz masculina diz: "Acho que estou esperando um bebê porque sinto enjoo toda manhã." Ou quando uma voz britânica aristocrática diz: "Tenho uma enorme tatuagem nas minhas costas." Uma vasta quantidade de conhecimento da vida deve ser instantaneamente exigida para lidar com a incongruência a ser reconhecida. A voz deve ser identificada como a de uma inglesa de classe alta e confrontada com a generalização de que grandes tatuagens são algo incomum entre a classe alta. Somos capazes de nos comunicar uns com os outros porque nosso conhecimento do mundo e nosso uso das palavras são amplamente compartilhados. Quando menciono uma mesa, sem entrar em mais detalhes, você compreende que me refiro a uma mesa normal. Sabe com segurança que sua superfície é aproximadamente nivelada e que o objeto tem bem menos do que 25 pernas. Temos normas para uma vasta quantidade de categorias, e essas normas fornecem o pano de fundo para a detecção imediata de anomalias como homens grávidos e aristocratas tatuados. A fim de apreciar o papel das normas na comunicação, considere a frase: "O rato grande escalou a tromba do elefante muito pequeno." Posso contar com o fato de que você tem normas para o tamanho de ratos e elefantes que não são muito diferentes das minhas. As normas especificam um tamanho típico ou médio para esses animais, e contém também informação sobre o leque de variabilidade dentro da categoria. É bem pouco provável ter surgido na mente de qualquer um de nós a imagem de um rato maior do que um elefante passando por cima de um elefante menor do que um rato. Em vez disso, todos nós, separada, mas conjuntamente, visualizamos um rato menor do que um sapato escalando um elefante maior do que um sofá. O Sistema 1, que compreende a linguagem, tem acesso a normas de categorias, as quais especificam o alcance de valores plausíveis, bem como os casos mais típicos. Vendo causas e intenções. Os pais de Fred chegaram tarde. Os fornecedores de comes e bebes eram esperados cedo. Fred ficou furioso. Você sabe por que Fred ficou furioso, e não é porque os fornecedores eram esperados cedo. Em sua rede de associações, raiva e falta de pontualidade estão ligadas como um efeito e sua causa possível, mas não existe essa ligação entre raiva e a ideia de esperar os fornecedores. Uma história coerente foi instantaneamente construída quando você leu. Você soube imediatamente a causa da raiva de Fred. Encontrar tais conexões causais é parte de entender uma história e é uma operação automática do Sistema 1. Foi oferecida ao Sistema 2, seu eu consciente, uma interpretação causal, e ele a aceitou. Uma história em A Lógica do Cisne Negro, de Nassim Taleb, ilustra essa busca automática pela causalidade. Ele relata que os preços das apólices inicialmente subiram no dia em que Saddam Hussein foi capturado em seu esconderijo no Iraque. Os investidores estavam aparentemente procurando ativos mais seguros naquela manhã, e o serviço de notícias Bloomberg estampou a manchete: "Títulos do Tesouro Americano sobem. Captura de Hussein pode não conter o terrorismo." Meia hora mais tarde, os preços das apólices caíram, e a manchete revisada dizia: "Títulos do Tesouro Americano caem. Captura de Hussein impulsiona apelo por ativos de risco." Obviamente, a captura de Hussein era o principal evento do dia, e devido ao modo como a busca automática de causas molda nosso pensamento, esse evento estava destinado a ser a explicação de qualquer coisa que porventura acontecesse no mercado nesse dia. As duas manchetes parecem, superficialmente, constituir explicações do que aconteceu com o mercado, mas uma declaração capaz de explicar dois resultados contraditórios não explica coisa alguma. Na verdade, tudo o que as manchetes fazem é satisfazer nossa necessidade de coerência. Espera-se que um grande evento gere consequências, e consequências necessitam de causas para explicá-las. Temos informação limitada acerca do que aconteceu em um dia, e o Sistema 1 é proficiente em encontrar uma história causal coerente que ligue os fragmentos de conhecimento à sua disposição. Ouça a seguinte sentença.
Depois de passar um dia passeando pelos lindos pontos turísticos nas ruas apinhadas de Nova York, Jane deu pela falta da carteira. Quando pessoas ouviram essa breve história, junto com muitas outras, foram submetidas a um teste surpresa de memória. As palavras batedor de carteira foram mais fortemente associadas com a história do que a expressão pontos turísticos, ainda que esta última estivesse de fato na frase, enquanto a primeira, não. As regras da coerência associativa nos dizem o que aconteceu. Um evento de uma carteira perdida podia evocar muitas causas diferentes. A carteira caiu de um bolso, foi esquecida em um restaurante, etc. Entretanto, quando as ideias de uma carteira perdida, Nova York e multidões são justapostas, elas evocam conjuntamente a explicação de que um batedor de carteira foi a causa da perda. Na história da sopa que leva a um estremecimento, o resultado, seja outro freguês se encolhendo com o gosto da sopa ou a reação extrema da primeira pessoa ao contato da mão do garçom, suscita uma interpretação associativamente coerente da surpresa inicial, completando uma história plausível. O aristocrático psicólogo belga Albert Michot publicou um livro em 1945, traduzido para o inglês em 1963, que provocou uma reviravolta em séculos de pensamento sobre causalidade, remontando, no mínimo, ao exame da associação de ideias empreendido por Hume. A concepção comumente aceita era de que inferimos causalidade física de observações repetidas de correlações entre eventos. Já vivenciamos uma infinidade de experiências em que vimos um objeto em movimento tocando outro objeto, que imediatamente começa a se mover, muitas vezes, mas nem sempre, na mesma direção. Isso é o que acontece quando uma bola de bilhar bate na outra. E é isso também o que acontece quando você derruba um vaso ao resvalar sem querer contra ele. Michot tinha uma ideia diferente. Ele argumentou que víamos causalidade tão diretamente quanto vemos cor. Para defender seu argumento, ele criou situações em que um quadrado preto desenhado no papel é visto em movimento. O quadrado entra em contato com outro quadrado, que imediatamente começa a se mover. Os observadores sabem que não existe contato físico real, mas mesmo assim, vivenciam uma poderosa ilusão de causalidade. Se o segundo objeto começa a se mover instantaneamente, eles o descrevem como tendo sido disparado pelo primeiro. Experimentos revelam que crianças de 6 meses de idade veem a sequência de eventos como um roteiro de causa-efeito, e elas dão sinal de surpresa quando a sequência é alterada. Evidentemente, estamos preparados desde o berço a ter impressões de causalidade, que não dependem de raciocinar sobre padrões de causação. Elas são produtos do Sistema 1. Em 1944, mais ou menos na mesma época em que Michot publicou suas demonstrações de causalidade física, os psicólogos Fritz Heider e Mary Ann Simmel usaram um método similar ao de Michot para demonstrar a percepção de causalidade intencional. Eles fizeram um filme com duração de 1 minuto e 40 segundos em que podemos ver um grande triângulo, um pequeno triângulo e uma circunferência movendo-se em torno de uma forma que se parece com a imagem esquemática de uma casa vista de cima com a porta aberta. O observador assiste a um grande triângulo agressivo intimidar um triângulo menor e uma circunferência aterrorizada. A circunferência e o pequeno triângulo unindo forças para derrotar o valentão. Observa-se também muita interação em torno de uma porta e depois o explosivo final. A percepção de intenção e emoção é irresistível. Apenas pessoas afetadas por autismo não a vivenciam. Tudo está apenas na sua cabeça, é claro. Sua mente está pronta e sempre ávida por identificar agentes, atribuir-lhes traços de personalidade e intenções específicas, e ver suas ações como a expressão de propensões individuais. Aqui, mais uma vez, a evidência é de que nascemos preparados para fazer atribuições intencionais. Crianças com menos de 1 ano de idade identificam valentões e vítimas e esperam que um perseguidor siga o caminho mais direto na tentativa de capturar, seja lá o que estiver caçando. A experiência de ação determinada por uma vontade livre é inteiramente separada da causalidade física. Embora seja sua mão que pega o sal, você não pensa no evento em termos de uma cadeia de causação física. Você vivencia isso como sendo causado por uma decisão que um você descorporificado executou, porque quis adicionar sal à sua comida. Muitas pessoas acham natural descrever sua alma como a fonte e a causa de suas ações. O psicólogo Paul Bloom, escrevendo em The Atlantic, em 2005, apresentou a alegação provocativa de que nossa prontidão nata de separar causalidade física e intencional explica a quase universalidade de crenças religiosas. Ele observa que percebemos o mundo dos objetos como essencialmente separado do mundo das mentes, tornando possível para nós conceber corpos sem alma e almas sem corpo. Os dois modos de causação que estamos ajustados para perceber tornam natural para nós aceitar as duas crenças centrais de muitas religiões. Uma divindade imaterial é a causa última do mundo físico, e almas imortais temporariamente controlam nossos corpos enquanto vivemos e os deixam para trás quando morremos. Na opinião de Bloom, os dois conceitos de causalidade foram moldados separadamente por forças evolucionárias, construindo as origens da religião na estrutura do Sistema 1. A proeminência de intuições causais é um tema recorrente nesse livro, porque as pessoas tendem a aplicar o pensamento causal impropriamente em situações que exigem raciocínio estatístico. O pensamento estatístico extrai conclusões sobre casos individuais a partir de propriedades de categorias e conjuntos. Infelizmente, o Sistema 1 não tem a capacidade de executar esse modo de raciocínio. O Sistema 2 pode aprender a pensar estatisticamente, mas poucas pessoas recebem o treinamento necessário. A psicologia da causalidade foi a base de minha decisão de descrever processos psicológicos por metáforas de agência, com pouca preocupação com a consistência.
Às vezes, me refiro ao sistema 1 como um agente com determinadas características e preferências, e às vezes, como uma máquina associativa que representa a realidade por um complexo padrão de ligações. O sistema e a máquina são ficções. Minha razão para usá-los é que eles se ajustam ao modo como pensamos acerca de causas. Os triângulos e círculos de Heider não são realmente agentes. É apenas muito fácil e natural pensar neles dessa forma. É uma questão de economia mental. Presumo que você, como eu, ache mais fácil pensar acerca da mente se descrevemos o que acontece em termos de características e intenções, os dois sistemas, e às vezes em termos de regularidades mecânicas, a máquina associativa. Não pretendo convencer você de que os sistemas são reais, assim como Heider não pretendia fazer você acreditar que o triângulo grande seja realmente um valentão. Falando de normas e causas. Quando o segundo candidato à vaga se revelou ser também um velho amigo meu, não fiquei tão surpreso. Pouquíssima repetição é necessária para que uma nova experiência pareça normal. Quando examinamos a reação a esses produtos, vamos tomar a precaução de não focar exclusivamente na média. Devemos considerar todo o leque de reações normais. Ela não consegue aceitar que foi simplesmente azarada. Necessita de uma história causal. Vai acabar pensando que alguém sabotou intencionalmente seu trabalho. 7. Uma máquina de tirar conclusões precipitadas. O grande comediante Danny Kaye tinha uma frase que nunca saiu de minha cabeça desde a adolescência. Falando de uma mulher de quem não gosta, ele diz: sua posição favorita é o lado dela mesma, e seu esporte favorito é o salto para as conclusões. Nota do tradutor. A expressão idiomática jumping to conclusions significa tomar uma decisão sem estar de posse de todos os fatos ou informações, isto é, tirar conclusões precipitadas. Embora a tradução literal não faça sentido em português, foi necessário recorrer a essa solução para os momentos no texto em que ela assume o duplo sentido de pulo ou salto, tanto físico como mental. A frase veio à tona, eu me lembro, na conversa inicial com Amos Tversky sobre a racionalidade das intuições estatísticas, e hoje acredito que ela oferece uma descrição apropriada de como funciona o sistema 1. Tirar conclusões precipitadas é eficaz se há grande probabilidade de que as conclusões estejam corretas e se o custo de um ocasional erro for aceitável, e se o pulo poupa grande tempo e esforço. Pular para as conclusões é arriscado quando a situação é pouco familiar. Existe muita coisa em jogo, e não há tempo para reunir mais informação. Essas são as circunstâncias em que erros intuitivos são prováveis, os quais podem ser evitados com uma intervenção deliberada do sistema 2. Negligência com a ambiguidade e supressão da dúvida. Observe a figura 6 no PDF que acompanha esse audiolivro. O que os 3 quadrados têm em comum? A resposta é que todos são ambíguos. Você certamente leu o arranjo no quadro da esquerda como A, B, C e o da direita como 12, 13 e 14. Mas os elementos centrais de ambos os quadros são idênticos. Você poderia perfeitamente ter lido um e outro respectivamente como A13C e 12B14, mas não fez isso. Por que não? A mesma forma é lida como uma letra em um contexto de letras e como um número num contexto de números. O contexto todo ajuda a determinar a interpretação de cada elemento. A forma é ambígua, mas você tira uma conclusão precipitada sobre sua identidade e não toma consciência da ambiguidade que foi resolvida. Quanto a M, você provavelmente imaginou uma mulher pensando em dinheiro, caminhando na direção de um prédio com caixas e cofres. Mas essa interpretação plausível não é a única possível. A sentença é ambígua. Se uma sentença anterior tivesse sido eles desciam mansamente o rio, você teria imaginado uma cena completamente diferente. Nota do tradutor. O exemplo é baseado na palavra em inglês para banco, bank, que também significa margem do rio. Quando você acaba de pensar em uma praça, a palavra banco não se associa a dinheiro. Na ausência de um contexto explícito, o sistema 1 gerou um contexto provável próprio. Sabemos que é o sistema 1 porque você não tinha consciência da escolha ou da possibilidade de outra interpretação. A menos que tenha praticado canoagem recentemente, você provavelmente passa mais tempo indo a bancos do que descendo rios e resolveu a ambiguidade de modo conforme. Na dúvida, o sistema 1 aposta numa solução, e a aposta é orientada pela experiência. As regras da aposta são inteligentes. Eventos recentes e o contexto presente têm o maior peso em determinar uma interpretação. Quando nenhum evento recente vem à mente, lembranças mais distantes assumem o controle. Entre suas mais recentes e memoráveis experiências, estava cantar a riminha do ABC. Você não cantava A13C. O aspecto mais importante dos dois exemplos é que uma escolha definida foi feita, mas você não sabia disso. Apenas uma interpretação veio à mente, e você nunca teve consciência da ambiguidade. O sistema 1 não se mantém a par das alternativas que ele rejeita, nem sequer do fato de que havia alternativas. A dúvida consciente não está no repertório do sistema 1. Ela exige a manutenção de interpretações incompatíveis na mente ao mesmo tempo, o que exige esforço mental. Incerteza e dúvida são o domínio do sistema 2. Uma tendência a acreditar e confirmar. O psicólogo Daniel Gilbert, amplamente conhecido como o autor de O que nos faz felizes, certa vez escreveu um ensaio intitulado How Mental Systems Believe, Como sistemas mentais acreditam, em que desenvolveu uma teoria da crença e da descrença remontando ao filósofo do século XVII, Baruch Spinoza. Gilbert propôs que a compreensão de uma afirmação deve começar com uma tentativa de acreditar nela. A pessoa deve primeiro saber o que a ideia iria significar se fosse verdadeira. Somente depois é possível decidir se é ou não possível descrer dela.
A tentativa inicial de acreditar é uma operação automática do sistema 1, o que implica a construção da melhor interpretação possível da situação. Mesmo uma afirmação sem sentido, argumenta Gilbert, evocará uma crença inicial. Tente o exemplo usado por ele. White fish eats candy. Peixe branco come doce. Você provavelmente teve consciência de vagas impressões de peixe e doce, como um processo automático de memória associativa sendo explorado em busca de ligações entre as duas ideias que extrairiam sentido da falta de sentido. Gilbert vê a descrença como uma operação do sistema 2 e descreveu um elegante experimento para provar isso. Os participantes eram apresentados a frases sem sentido como um dinka é uma chama. A dinka is a flame, seguidas após alguns segundos de uma única palavra, verdadeiro ou falso. As pessoas eram posteriormente testadas para dizer de memória quais sentenças haviam classificado como verdadeiras. Em uma situação do experimento, os participantes tinham de guardar dígitos de memória durante a tarefa. A perturbação do sistema 2 tinha um efeito seletivo, tornava difícil às pessoas desacreditar de sentenças falsas. Em um teste de memória posterior, os participantes esgotados acabavam pensando que muitas das falsas sentenças eram verdadeiras. A moral é significativa. Quando o sistema 2 está mais empenhado em tudo, somos capazes de acreditar em quase qualquer coisa. O sistema 1 é crédulo e propenso a acreditar. O sistema 2 é encarregado de duvidar e descrer. Mas o sistema 2, às vezes, acha-se ocupado e muitas vezes é preguiçoso. Na verdade, a evidência mostra que as pessoas têm maior probabilidade de serem influenciadas por mensagens vazias persuasivas, como comerciais, quando estão cansadas e esgotadas. As operações da memória associativa contribuem para um viés de confirmação, confirmation bias, geral. Quando você ouve a pergunta, Sam é amistoso? Virão à sua mente mais exemplos diferentes do comportamento de Sam do que se lhe tivesse sido perguntado. Sam é inamistoso? Uma busca deliberada por evidência confirmadora, conhecida como estratégia de teste de positivo, Positive Test Strategy, é também o modo como o sistema 2 testa uma hipótese. Contrariamente às regras dos filósofos da ciência, que aconselham testar hipóteses tentando refutá-las, as pessoas e os cientistas muitas vezes buscam dados que tenham maior probabilidade de se mostrarem compatíveis com as crenças que possuem no momento. O viés confirmatório do sistema 1 favorece a aceitação acrítica de sugestões e o exagero da probabilidade de eventos extremos e improváveis. Se lhe perguntarem sobre as chances de um tsunami atingir a Califórnia dentro dos próximos 30 anos, as imagens que vêm à sua mente são provavelmente as imagens de tsunamis, da maneira que Gilbert propôs para afirmações sem sentido como peixe branco come doce. Você ficará propenso a superestimar a probabilidade de um desastre. Coerência emocional exagerada. Efeito Halo. Se você gosta da política do presidente, provavelmente gosta da voz dele e também de sua aparência. A tendência a gostar ou desgostar de tudo que diz respeito a uma pessoa, incluindo coisas que você não observou, é conhecida como efeito Halo. O termo tem sido usado pela psicologia há um século, mas não entrou em amplo uso na linguagem cotidiana. É uma pena, porque o efeito Halo é um bom nome para um viés comum que desempenha um grande papel no modo como vemos as pessoas e as situações. É uma das maneiras pelas quais a representação do mundo que o sistema 1 gera é mais simples e mais coerente do que a coisa real. Você conhece uma mulher chamada Joan numa festa e a acha agradável e boa de papo. Então, ela lhe parece alguém que concordaria em contribuir para a caridade. O que você sabe sobre a generosidade de Joan? A resposta correta é que você não sabe praticamente nada, pois há poucos motivos para acreditar que pessoas que são encantadoras em ocasiões sociais também contribuem generosamente para a caridade. Mas você gosta de Joan e vai recuperar a sensação de gostar dela quando pensar a seu respeito. Você também gosta de generosidade e de pessoas generosas. Por associação, você agora está predisposto a acreditar que Joan é generosa. E agora que acredita que ela é generosa, provavelmente gosta ainda mais de Joan do que anteriormente, porque adicionou generosidade às suas demais qualidades aprazíveis. Evidência real de generosidade é algo que não aparece na história de Joan, e a lacuna é preenchida por uma conjectura que ajusta a sua reação emocional a ela. Em outras situações, a evidência se acumula gradualmente, e a interpretação é moldada pela emoção ligada à primeira impressão. Em um eterno clássico da psicologia, Solomon Asch apresentou características de duas pessoas e pediu comentários sobre suas personalidades. O que você acha de Alan e Ben? Alan, inteligente, esforçado, impulsivo, crítico, obstinado, invejoso. Ben, invejoso, obstinado, crítico, impulsivo, esforçado, inteligente. Se você é como a maioria de nós, viu Alan muito mais favoravelmente que Ben. Os traços iniciais na lista mudam o próprio significado dos traços que aparecem depois. A obstinação de uma pessoa inteligente é vista como aparentemente justificável e talvez até merecedora de respeito, mas a inteligência em uma pessoa invejosa e obstinada a torna ainda mais perigosa. O efeito Halo é também um exemplo de ambiguidade suprimida. Com a palavra bank, banco, margem, o adjetivo stubborn, obstinado, teimoso, determinado, é ambíguo e será interpretado de um modo que o torne coerente dentro do contexto. Houve inúmeras variações nesse tema de pesquisa. Os participantes de um estudo primeiro consideraram os 3 primeiros adjetivos que descrevem Alan. Depois, consideraram os 3 últimos, que pertenciam, assim lhes foi dito, a outra pessoa.
Quando haviam imaginado os dois indivíduos, perguntou-se aos participantes se era plausível que todos os 6 adjetivos descrevessem a mesma pessoa, e a maioria achou que isso era impossível. A sequência em que observamos características de uma pessoa muitas vezes é determinada pelo acaso. A sequência importa, contudo, porque o efeito halo aumenta o peso das primeiras impressões, e às vezes a tal ponto que a informação subsequente é em grande parte desperdiçada. No início de minha carreira como professor, eu dava as notas para as provas dissertativas de meus alunos de modo convencional. Eu pegava um caderno de questões de cada vez e lia todas as respostas daquele aluno em imediata sucessão, dando notas para cada questão à medida que prosseguia. Depois, eu calculava o total e passava ao aluno seguinte. Acabei por perceber que minhas avaliações das questões em cada prova eram surpreendentemente homogêneas. Comecei a desconfiar que meu sistema de notas exibia um efeito halo e que cada primeira pergunta avaliada por mim tinha um efeito desproporcional na nota geral. O mecanismo era simples. Se eu tivesse dado uma nota alta para a primeira questão, eu propiciava ao aluno o benefício da dúvida sempre que me deparava com uma afirmação vaga ou ambígua posteriormente. Isso parecia razoável. Certamente, um aluno que se saíra tão bem na primeira questão não cometeria um erro tolo na segunda. Mas havia sérios problemas no modo como eu fazia as coisas. Se um aluno tivesse feito 2 dissertações, uma boa e outra fraca, eu terminava com diferentes notas finais, dependendo de qual havia lido primeiro. Eu dissera aos alunos que as 2 questões tinham peso igual, mas isso não era verdade. A primeira tinha um impacto muito maior na nota final do que a segunda. Isso era inaceitável. Adotei um novo procedimento. Em vez de ler os cadernos de provas em sequência, eu lia e dava nota para as respostas à primeira questão de todos os alunos. Depois passava a seguinte. Eu tomava o cuidado de escrever todas as notas na parte interna da capa de trás do caderno, de modo a não ser parcial, ainda que inconscientemente, quando lesse a segunda questão. Pouco depois de passar a esse novo método, fiz uma observação desconcertante. Minha confiança em meu sistema de notas era agora muito menor do que fora anteriormente. O motivo era que agora eu vivenciava um desconforto que me era novo. Quando eu ficava decepcionado com a segunda dissertação de um aluno e virava a capa de trás do caderno para anotar uma nota ruim, ocasionalmente descobria que deram uma nota alta à primeira questão desse mesmo aluno. Também observei que eu ficava tentado a minimizar a discrepância, mudando a nota que eu ainda não escrevera, e descobri como era difícil seguir a regra simples de nunca ceder a essa tentação. Minhas notas para as questões dissertativas de cada aluno muitas vezes variavam numa margem considerável. A falta de coerência me deixou inseguro e frustrado. Eu me senti agora menos feliz e menos confiante em dar notas do que estivera antes, mas reconheci que era um bom sinal, um indício de que o novo procedimento era superior. A consistência que eu mostrava antes fora algo enganoso. Ela produzia uma sensação de conforto cognitivo, e meu sistema 2 ficava feliz de preguiçosamente aceitar a nota final. Ao me permitir ser fortemente influenciado pela primeira questão quando avaliava as subsequentes, eu me poupava do conflito de descobrir que o mesmo aluno ia muito bem em algumas questões e mal em outras. A desconfortável inconsistência que se revelou quando passei ao novo procedimento era real. Refletia não só a inadequação de cada questão isolada, como uma medida de que o aluno sabia, mas também a inconfiabilidade de meu próprio sistema de notas. O procedimento que adotei para domar o efeito halo segue um princípio geral. O erro decorrelato, the correlate error. Para compreender como funciona esse princípio, imagine que um grande número de observadores é apresentado a potes de vidro contendo moedas, e que eles são desafiados a estimar o número de moedas em cada pote. Como explicou Janis Surowiec em seu best-seller A Sabedoria das Multidões, esse é o tipo de tarefa em que os indivíduos se saem muito mal, mas no qual um pool de pareceres individuais se sai notavelmente bem. Alguns indivíduos avaliam um número muito maior do que o real, outros estimam um número baixo, mas quando a média de muitos pareceres é tirada, ela tende a ser bastante precisa. O mecanismo é direto. Todos os indivíduos olham para o mesmo pote, e todas as suas estimativas têm uma base comum. Por outro lado, os erros que os indivíduos cometem são independentes dos erros cometidos pelos outros, e, na ausência de um viés sistemático, eles tendem a uma média zero. Contudo, a magia da redução de erro funciona bem somente quando as observações são independentes e seus erros não são correlacionados. Se os observadores compartilham de um viés, a agregação dos pareceres não vai reduzi-lo. Permitir que os observadores influenciem uns aos outros reduz efetivamente o tamanho da amostra, e com isso, a precisão da estimativa de grupo. Para extrair a informação mais útil de múltiplas fontes de evidência, deve-se sempre tentar tornar essas fontes independentes umas das outras. Essa regra é parte do procedimento policial adequado. Quando há múltiplas testemunhas de um evento, elas não têm permissão de discuti-los antes de dar seu depoimento. O objetivo é não só impedir o conluio de testemunhas hostis, mas também impedir testemunhas imparciais de influenciar umas às outras. Testemunhas que trocam suas experiências tenderão a cometer erros similares em seus depoimentos, reduzindo o valor total da informação que elas fornecem. Eliminar a redundância de suas fontes de informação é sempre uma boa ideia. O princípio de pareceres independentes e erros decorrelacionados encontra aplicações imediatas na condução de reuniões, atividade em que os executivos das organizações passam grande parte do dia quando estão trabalhando. Uma regra simples pode ajudar. Antes que uma questão seja discutida, deve-se cobrar de todos os participantes que escrevam um breve resumo de sua posição. Esse procedimento faz bom uso do valor da diversidade de conhecimento e opinião no grupo.
A prática padronizada de discussão aberta dá muito peso às opiniões dos que falam primeiro e de modo assertivo, levando os demais a ir atrás do que disseram. O que você vê é tudo que há. W-Y-S-I-A-T-I. What you see is all there is. Uma das minhas lembranças mais caras dos primeiros anos de trabalho com Amos é uma cena cômica que ele gostava de fazer. Personificando a perfeição dos professores com quem estudara filosofia na faculdade, Amos grunhia em um hebreu marcado por pesado sotaque alemão. Vocês nunca devem esquecer da primazia do existir. O que exatamente seu professor queria dizer com essa frase nunca ficou claro para mim, nem para Amos, eu acho. Mas as piadas do meu colega sempre tinham uma razão de ser. Ele lembrava da velha frase, e eventualmente eu também, sempre que encontrávamos a notável assimetria entre os modos como nossa mente trata informação que está presentemente disponível e informação de que não dispomos. Uma característica essencial no projeto da máquina associativa é que ela retrata apenas ideias ativadas. Informação que não é recuperada, nem mesmo inconscientemente, da memória, poderia perfeitamente nem existir. O Sistema 1 se sobressai em construir a melhor história possível a incorporar ideias presentemente ativadas, mas ele não considera nem pode informação que não detém. A medida do sucesso para o Sistema 1 é a coerência da história que ele consegue criar. A quantidade e a qualidade dos dados em que a história está baseada são amplamente irrelevantes. Quando a informação é escassa, o que é uma ocorrência comum, o Sistema 1 opera como uma máquina tirando conclusões precipitadas. Considere o seguinte: Mindic será uma boa líder? Ela é inteligente, forte? Uma resposta rapidamente veio à sua mente, e a resposta foi sim. Você escolheu a melhor resposta baseado na informação muito limitada disponível, mas saiu correndo antes de ouvir o tiro de largada. E se os dois adjetivos que viessem a seguir fossem corrupta e cruel? Observe o que você não fez quando pensou brevemente em Mindic como uma líder. Você não começou por se perguntar: o que eu precisaria saber antes de ter formado uma opinião sobre a qualidade de liderança de alguém? O Sistema 1 operou por conta própria a partir do primeiro adjetivo. Inteligente é bom. Inteligente e forte é muito bom. Essa é a melhor história que pode ser construída a partir de dois adjetivos, e o Sistema 1 a proferiu com grande conforto cognitivo. A história será diferente se nova informação for introduzida, como Mindic é corrupta, mas não há espera nem qualquer incômodo subjetivo, e ainda permanece um viés favorecendo a primeira impressão. A combinação de um Sistema 1 que busca coerência com um Sistema 2 preguiçoso significa que o Sistema 2 vai endossar muitas crenças intuitivas, as quais refletem intimamente as impressões geradas pelo Sistema 1. Claro que o Sistema 2 também é capaz de uma aproximação mais sistemática e cuidadosa da evidência, e de seguir uma lista de itens que devem ser ticados antes de se tomar uma decisão. Pense na compra de uma casa, quando você deliberadamente busca informação que não possui. Contudo, espera-se que o Sistema 1 influencie até as decisões mais cuidadosas. Seu input nunca cessa. Tirar conclusões precipitadas com base em evidência limitada é tão importante para a compreensão do pensamento intuitivo e aparece com tanta frequência neste livro que vou usar uma abreviatura desajeitada para isso. W-Y-S-I-A-T-I. As iniciais de What you see is all there is, ou o que você vê é tudo que há. O Sistema 1 é radicalmente insensível tanto à qualidade como à quantidade da informação que origina as impressões e intuições. Amos, com 2 de seus alunos de graduação de Stanford, relatou um estudo que lida diretamente com W-Y-S-I-A-T-I, observando a reação de pessoas que recebem evidência unilateral e sabem disso. Os participantes eram expostos a situações legais, como a seguinte. No dia 3 de setembro, o queixoso David Thornton, um representante sindical de 43 anos, esteve presente na Thrifty Drug Store, número 168, realizando uma visita rotineira do sindicato. 10 minutos após sua chegada, um gerente do estabelecimento o confrontou e lhe disse que não podia mais conversar com os empregados sindicalizados nas dependências da loja. Em vez disso, ele teria de se reunir com eles numa sala dos fundos, na hora do intervalo. Esse tipo de pedido está previsto no contrato da Thrifty Drug com o sindicato, mas seu cumprimento nunca antes havia sido exigido. Quando o Sr. Thornton opôs-se, foi informado de que tinha a opção de se conformar a essa exigência, deixar o estabelecimento ou ser preso. Nesse ponto, o Sr. Thornton observou para o gerente que sempre tivera permissão de conversar com os empregados nas dependências da loja por pelo menos 10 minutos, contanto que as atividades comerciais não fossem interrompidas, e que ele preferia ser preso a mudar o procedimento de sua visita de rotina. O gerente, então, chamou a polícia e fez com que o Sr. Thornton fosse levado dali algemado por invasão de propriedade. Após ter sido fichado e deixado numa cela por um breve período, todas as acusações foram retiradas. O Sr. Thornton está processando a Thrifty Drug por detenção indevida. Além desse background, que todos os participantes leram, as argumentações dos advogados eram expostas a diferentes grupos. Naturalmente, o advogado do sindicalista descrevia a prisão como uma tentativa de intimidação, enquanto o advogado do estabelecimento defendia que a realização da reunião dentro da loja perturbaria o ambiente de trabalho e que o gerente agira de modo apropriado. Alguns participantes, como um júri, escutavam os dois lados. Os advogados não acrescentavam nenhuma informação útil que não fosse possível inferir do background. Os participantes tinham plena consciência do arranjo, e os que escutavam apenas um lado poderiam facilmente ter produzido o argumento para o outro lado. Entretanto, a apresentação de evidência unilateral tinha um efeito bem pronunciado nos vereditos.
Além do mais, os participantes que viam evidência unilateral mostravam maior confiança em seus vereditos do que aqueles que viam ambos os lados. Isso é exatamente o que seria de se esperar se a confiança que as pessoas sentem é determinada pela coerência da história que conseguem construir a partir da informação disponível. É a consistência da informação que importa para uma boa história, não sua completude. Na verdade, você muitas vezes vai descobrir que saber pouco torna mais fácil ajustar tudo o que você sabe em um padrão coerente. WYSIATI facilita a conquista de coerência e do conforto cognitivo, que nos leva a aceitar uma afirmação como verdadeira. Explica por que podemos pensar com rapidez e como somos capazes de extrair sentido de informação parcial em um mundo complexo. Na maior parte do tempo, a história coerente que montamos é próxima o suficiente da realidade para apoiar uma ação razoável. Contudo, invocarei WYSIATI também para ajudar a explicar uma lista longa e diversa de vieses de julgamento e escolha, incluindo os seguintes, dentre muitos outros. Superconfiança. Overconfidence. Como a regra, WYSIATI dá a entender, nem a quantidade, nem a qualidade da evidência contam muito para a confiança subjetiva. A confiança que os indivíduos depositam em suas crenças depende principalmente da qualidade da narrativa, que podem contar acerca do que vem, mesmo se vem pouco. Muitas vezes, deixamos de levar em conta a possibilidade de que a evidência que deve ser crítica para nosso julgamento esteja faltando. O que vemos é tudo o que há. Além do mais, nosso sistema associativo tende a se acomodar em um padrão coerente de ativação e de dúvida e ambiguidade suprimidas. Efeitos de enquadramento. Framing effects. Modos diferentes de apresentar a mesma informação frequentemente evocam diferentes emoções. A afirmação de que as chances de sobreviver um mês após a cirurgia são de 90% é mais tranquilizadora do que a afirmação equivalente de que a mortalidade no período de um mês após a cirurgia é de 10%. Similarmente, frios descritos como sendo 90% livres de gordura são mais atraentes do que se descritas como sendo com 10% de gordura. A equivalência das formulações alternativas é transparente, mas o indivíduo normalmente vê apenas uma formulação, e o que ele vê é tudo o que há. Negligência com a taxa base. Base Rate Neglect. Lembrem-se de Steve, o sujeito dócil e organizado que as pessoas normalmente pensam ser um bibliotecário. A descrição de personalidade é proeminente e vívida, embora você certamente saiba que há mais fazendeiros do sexo masculino que bibliotecários do sexo masculino, esse fato estatístico quase certamente não veio à sua mente quando você inicialmente considerou a questão. O que você viu era tudo o que havia. Falando de conclusões precipitadas. Ela não sabe nada sobre as capacidades gerenciais dessa pessoa. Está se pautando apenas pelo efeito halo de uma boa apresentação. Vamos decorrelacionar erros, obtendo julgamento separado sobre o assunto antes de qualquer discussão. Conseguiremos mais informação de avaliações independentes. Eles tomaram essa grande decisão com base em um bom relatório de um único consultor. WYSIATI, o que você vê é tudo o que há. Aparentemente, não se deram conta da pouquíssima informação que tinham. Eles não queriam mais informação que pudesse estragar a história deles. WYSIATI. 8. Como os julgamentos acontecem. Não há limite para o número de perguntas que você pode responder. Seja perguntas que alguma outra pessoa faz, seja perguntas que você faz a si mesmo. Tampouco há um limite para o número de atributos que você pode avaliar. Você é capaz de contar o número de letras maiúsculas numa página, comparar a altura das janelas de sua casa com as da casa do outro lado da rua e estimar as perspectivas políticas de seu senador numa escala que vai de excelente a desastrosa. As perguntas são dirigidas ao Sistema 2, que vai dirigir a atenção e fazer uma busca na memória para encontrar as respostas. O Sistema 2 recebe as perguntas ou as gera. Tanto num caso como no outro, ele dirige a atenção e procura na memória para encontrar as respostas. O Sistema 1 opera de modo diferente. Ele monitora continuamente o que está acontecendo fora e dentro da mente, e gera continuamente avaliações dos vários aspectos da situação sem intenção específica e com pouco ou nenhum esforço. Essas avaliações básicas, Basic Assessments, desempenham importante papel no julgamento intuitivo, pois elas facilmente entram no lugar de questões mais difíceis. Essa é a ideia essencial da abordagem de heurísticas e vieses. Duas outras características do Sistema 1 também sustentam a substituição de um julgamento por outro. Uma é a capacidade de traduzir valores através de dimensões, coisa que você faz ao responder a uma pergunta que a maioria das pessoas acha fácil. Se Sam fosse tão alto quanto inteligente, ele seria alto ou baixo. Finalmente, há o bacamarte mental, Mental Shotgun, uma intenção do Sistema 2 em responder a uma pergunta específica ou avaliar um atributo particular da situação automaticamente dispara outros cálculos, incluindo avaliações básicas. Avaliações básicas. O Sistema 1 foi moldado pela evolução para fornecer uma avaliação contínua dos principais problemas que um organismo deve resolver para sobreviver. Como andam as coisas? Existe alguma ameaça ou grande oportunidade? Tudo está normal? Devo me aproximar ou evitar? As questões talvez sejam menos prementes para um humano em um ambiente urbano do que para uma gazela na savana, mas herdamos os mecanismos neurais que evoluíram para fornecer avaliações atuais do nível de ameaça, e eles não foram desligados. As situações são constantemente estimadas como boas ou ruins, exigindo a fuga ou permitindo a abordagem. Bom humor e conforto cognitivo são os equivalentes humanos das avaliações de segurança e familiaridade.
Para um exemplo específico de uma avaliação básica, considere a capacidade de discriminar amigo de inimigo a um olhar. Isso contribui para as chances de uma pessoa sobreviver em um mundo perigoso, e tal aptidão de fato evoluiu. Alex Todorov, meu colega em Princeton, explorou as raízes biológicas dos julgamentos rápidos sobre até onde é seguro interagir com um estranho. Ele demonstrou que somos dotados de uma capacidade para estimar, com o simples olhar para o rosto de um estranho, dois fatos potencialmente cruciais sobre essa pessoa. Até que ponto ela é dominante, e portanto potencialmente ameaçadora, e até que ponto é confiável, isto é, se suas intenções estão mais para cordiais ou hostis. O formato do rosto fornece os indícios para avaliar a dominância. Um queixo quadrado e forte é um deles. A expressão facial, sorriso ou carranca, fornece os indícios para avaliar as intenções do estranho. A combinação de um queixo quadrado com uma boca virada para baixo pode significar encrenca. A precisão da leitura de rosto é longe de perfeita. Queixos arredondados não são um indicador confiável de brandura, e sorrisos podem, até certo ponto, ser fingidos. Mesmo assim, até uma capacidade imperfeita de avaliar estranhos confere uma vantagem na sobrevivência. Esse antigo mecanismo é posto em novo uso no mundo moderno. Ele tem alguma influência em como as pessoas votam. Todorov mostrou para seus alunos fotos do rosto de homens, às vezes por apenas um décimo de segundo, e pediu-lhes que classificassem os rostos segundo vários atributos, incluindo capacidade de agradar e competência. Os observadores mostraram grande consenso nessas classificações. Os rostos que Todorov mostrou não eram uma série aleatória, eram fotos de políticos em campanha por um cargo eletivo. Todorov, em seguida, comparou os resultados das disputas eleitorais com as classificações de competência que os alunos de Princeton haviam feito, baseadas em uma breve exposição de fotografias e fora de qualquer contexto político. Em cerca de 70% das eleições para senador, congressista e governador, o vencedor foi o candidato cujo rosto recebera uma classificação maior de competência. O resultado surpreendente foi rapidamente confirmado em eleições nacionais na Finlândia, eleições regionais na Inglaterra e diversas disputas eleitorais na Austrália, na Alemanha e no México. Surpreendentemente, ao menos para mim, classificações de competência eram muito mais proféticas em relação a resultados eleitorais no estudo de Todorov do que classificações da capacidade de agradar. Todorov descobriu que as pessoas julgam competência combinando as duas dimensões de força e confiabilidade. Os rostos que transmitem competência combinam um queixo forte com um sorriso denotando ligeira autoconfiança. Não há evidência de que esses traços faciais de fato prevejam se os políticos se sairão bem no mandato. Mas estudos da reação do cérebro a candidatos vencedores e derrotados mostram que somos biologicamente predispostos a rejeitar candidatos que carecem dos atributos que valorizamos. Nessa pesquisa, os derrotados evocaram indicações mais fortes de reação emocional negativa. Esse é um exemplo do que chamarei de heurística de julgamento nos próximos capítulos. Os eleitores estão tentando formar uma impressão de quão bem um candidato se sairá no mandato e retrocedem a uma avaliação mais simples que é feita de forma rápida e automática e está disponível quando o Sistema 2 deve tomar sua decisão. Cientistas políticos deram continuidade à pesquisa inicial de Todorov, identificando uma categoria de eleitores para quem as preferências automáticas do Sistema 1 apresentam probabilidade particularmente maior de desempenhar um papel importante. Descobriram o que estavam procurando entre eleitores politicamente desinformados que assistiam a muita televisão. Como esperado, o efeito da competência facial na votação é cerca de 3 vezes maior entre os eleitores pobres de informação e propensos à TV do que entre outros que são mais bem informados e assistem a menos televisão. Evidentemente, a importância relativa do Sistema 1 em determinar as escolhas eleitorais não é a mesma para todo mundo. Vamos encontrar outros exemplos de diferenças individuais como essas. O Sistema 1 compreende a linguagem, é claro, e a compreensão depende das avaliações básicas que são rotineiramente realizadas como parte da percepção dos eventos e da compreensão de mensagens. Essas avaliações incluem cálculos de similaridade e representatividade, atribuições de causalidade e estimativas da disponibilidade de associações e paradigmas. Elas são realizadas até na ausência de um ajuste de tarefa, task set, específico, embora os resultados sejam usados para atender às demandas da tarefa à medida que surgem. A lista de avaliações básicas é longa, mas nem todo atributo possível é avaliado. Para um exemplo, observe brevemente a figura 7 no PDF. Um olhar fornece uma impressão imediata de muitas características da disposição exibida. Você sabe que as duas torres são igualmente altas e que são mais semelhantes uma à outra do que a torre da esquerda é do arranjo de blocos no meio. Entretanto, você não sabe imediatamente que o número de blocos na torre esquerda é o mesmo número de blocos disposto no chão, e você não tem impressão alguma da altura da torre que poderia construir com eles. Para confirmar que os números são iguais, você precisaria contar as duas séries de blocos e comparar os resultados, atividade que somente o Sistema 2 pode executar. Conjuntos e protótipos. Para outro exemplo, considere a pergunta: qual é o comprimento médio das linhas na figura 8 no PDF? Essa pergunta é fácil, e o Sistema 1 a responde sem demora. Experimentos revelaram que uma fração de segundo é suficiente para que as pessoas registrem a extensão média de um arranjo de linhas com considerável precisão. Além do mais, a exatidão desses julgamentos não é prejudicada quando o observador está cognitivamente ocupado com uma tarefa de memória. Eles não sabem necessariamente como descrever a média em polegadas ou centímetros, mas se mostrarão bem precisos em ajustar o comprimento de outra linha para bater com a média.
O sistema 2 não é necessário para formar uma impressão da norma de comprimento para um arranjo. O sistema 1 faz isso, de maneira automática e sem esforço, assim como registra a cor das linhas e o fato de que não são paralelas. Também podemos formar uma impressão imediata do número de objetos em um arranjo, com precisão, se houver 4 objetos ou menos, grosseiramente, se houver mais. Agora passemos a outra questão. Qual é a extensão total das linhas na figura 8? Isso é uma experiência diferente, pois o sistema 1 não tem sugestões a oferecer. O único modo de você responder a essa pergunta é ativando o sistema 2, que irá laboriosamente estimar a média, estimar ou contar as linhas e multiplicar o comprimento médio pelo número de linhas. O fracasso do sistema 1 em calcular com um simples olhar a extensão total de um conjunto de linhas pode lhe parecer óbvio. Você nunca pensou que fosse capaz de fazê-lo. É, na verdade, a ocorrência de uma importante limitação desse sistema. Como o sistema 1 representa categorias por meio de um protótipo ou de um conjunto de paradigmas típicos, ele lida bem com as médias, mas mal com as somas. O tamanho da categoria, o número de ocorrências que ela contém, tende a ser ignorado nos julgamentos do que chamarei de variáveis tipo soma, sum-like variables. Perguntou-se aos participantes de um dos inúmeros experimentos que foram inspirados pelo litígio que se seguiu ao desastroso vazamento de petróleo do Exxon Valdez, sobre sua disposição de pagar por redes para cobrir manchas de óleo em que pássaros migratórios muitas vezes se afogavam. Diferentes grupos de participantes afirmaram sua disposição de pagar para salvar 2.000, 20.000 ou 200.000 pássaros. Se salvar pássaros é um bem econômico, ele deve ser uma variável tipo soma. Salvar 200.000 pássaros deveria valer muito mais do que salvar 2.000 pássaros. De fato, as contribuições médias dos 3 grupos foram 80, 78 e 88 dólares, respectivamente. O número de pássaros fez pouquíssima diferença. Aquilo a que os participantes reagiram, em todos os 3 grupos, foi um protótipo. A horrível imagem de um pássaro desamparado se afogando, suas penas encharcadas de óleo espesso. A quase completa negligência com a quantidade em tais contextos emocionais foi confirmada inúmeras vezes. Equiparação de intensidade. Questões sobre sua felicidade, a popularidade do presidente, a punição apropriada para vilões financeiros e as perspectivas futuras de um político compartilham uma característica importante. Todas se referem a uma dimensão subjacente de intensidade ou quantidade que permite o uso da palavra mais. Mais felicidade, mais popular, mais severa ou mais poderosa para um político. Por exemplo, o futuro político de uma candidata pode variar do baixo. Ela será derrotada na primária ao alto. Ela um dia será presidente dos Estados Unidos. Aqui encontramos uma nova aptidão do sistema 1. Uma escala subjacente de intensidade permite equiparação, matching, entre dimensões diversas. Se crimes fossem cores, assassinato seria um matiz de vermelho mais profundo que roubo. Se crimes fossem expressos como música, assassinato em massa seria tocado em fortíssimo, enquanto o acúmulo de multas por estacionamento seria um leve pianíssimo. E é claro que você partilha de sentimentos semelhantes sobre a intensidade das punições. Em experimentos clássicos, as pessoas ajustaram a altura de um som à gravidade dos crimes. Outras pessoas ajustaram a altura à gravidade das punições legais. Se você escutava 2 notas, uma para o crime e outra para a punição, sentiria uma sensação de injustiça se um tom fosse bem mais alto do que o outro. Considere um exemplo que vamos encontrar novamente mais tarde. Julie lia com fluência quando tinha 4 anos de idade. Agora, equipare a habilidade de leitura, Julie na infância, com a seguinte escala de intensidade. Qual a altura de um homem que é tão alto quanto Julie era precoce? O que você acha de 1,80 m? Obviamente é pouco. E que tal 2,10 m? Provavelmente é demais. Você está procurando uma altura que seja tão notável quanto aprender ao ler aos 4 anos. Razoavelmente notável, mas não extraordinária. Ler com 15 meses de idade seria extraordinário, talvez como um homem com 2,30 m. Qual o nível de renda em sua profissão se equipara ao desempenho de Julie na leitura? Que crime é tão grave quanto Julie era precoce? Que média de notas em Harvard ou Yale se equipara à leitura de Julie? Não é tão difícil, não acha? Além do mais, pode ter certeza de que suas equiparações serão muito próximas das de outras pessoas no meio cultural ao qual você pertence. Veremos que, ao pedir às pessoas uma previsão da média universitária de Julie, a partir da informação sobre a idade com que ela aprendeu a ler, elas respondem com a tradução de uma escala para outra e a escolha de uma média equiparada. E veremos também por que esse modo de prever por equiparação é estatisticamente errado. Embora seja perfeitamente natural para o sistema 1 e para a maioria das pessoas, exceto estatísticos, também é aceitável para o sistema 2. O bacamarte mental. O sistema 1 realiza inúmeros cálculos ao mesmo tempo. Alguns deles são avaliações rotineiras que acontecem continuamente. Sempre que seus olhos se abrem, seu cérebro calcula uma representação tridimensional do que está em seu campo de visão, incluindo o formato dos objetos, a posição no espaço, a identidade deles. Nenhuma intenção é necessária para disparar o gatilho dessa operação ou o processo de monitoramento contínuo da violação de expectativas. Ao contrário dessas avaliações de rotina, outros cálculos são empreendidos apenas quando necessários. Você não realiza uma estimativa contínua de como está feliz ou bem de vida. E mesmo que seja um viciado em política, não avalia continuamente as perspectivas do presidente. Os julgamentos ocasionais são voluntários. Eles ocorrem apenas quando você quer. Você não conta automaticamente o número de sílabas de cada palavra que lê, mas poderia fazer isso, se quisesse.
Porém, o controle sobre cálculos intencionais está longe de ser preciso. Muitas vezes, calculamos bem mais do que queremos ou precisamos. Chama esse excesso de cálculo de bacamarte mental. É impossível mirar num único ponto com um bacamarte, porque ela atira projéteis que se dispersam, e parece igualmente difícil para o Sistema 1 não fazer mais do que o Sistema 2 o encarrega de fazer. 2 experimentos sobre os quais li há muito tempo sugerem essa imagem. Participantes de um experimento escutavam pares de palavras, com a instrução de apertar uma tecla o mais rapidamente possível sempre que percebessem que as palavras rimavam. As palavras rimam nestes 2 pares. Vote, note. Vote, goat. A diferença é óbvia para você, porque você está vendo os 2 pares. Vote, voto, e goat, bode, rimam, mas se escrevem de forma diferente. Os participantes apenas escutavam as palavras, mas também eram influenciados pela grafia. Eles eram nitidamente mais vagarosos para reconhecer as palavras como uma rima se a grafia era discrepante. Embora as instruções exigissem uma comparação apenas dos sons, os participantes também comparavam as grafias, e a não equiparação nessa dimensão irrelevante tornava-os mais lentos. A intenção de responder a uma pergunta evocava outra, que era não apenas supérflua, como também prejudicial à tarefa principal. Em outro estudo, as pessoas escutavam uma série de frases, com a instrução de apertar uma tecla o mais rápido possível para indicar se a frase era literalmente verdadeira e outra tecla se a frase não fosse literalmente verdadeira. Quais são as respostas corretas para as seguintes frases? Some roads are snakes. Algumas estradas são cobras. Some jobs are snakes. Alguns empregos são cobras. Some jobs are jails. Alguns empregos são prisões. Todas as 3 frases são literalmente falsas. Entretanto, você provavelmente observou que a segunda frase é mais obviamente falsa do que as outras 2. Os tempos de reação coligidos no experimento confirmaram uma diferença substancial. O motivo da diferença é que as 2 frases difíceis podem ser metaforicamente verdadeiras. Aqui, mais uma vez, a intenção de se realizar um cálculo evocou outro. E aqui, mais uma vez, a resposta correta prevaleceu no conflito, mas o conflito com a resposta irrelevante prejudicou o desempenho. No capítulo seguinte, veremos que a combinação de um bacamarte mental com a equiparação de intensidade, intensity matching, explica o motivo por que formamos julgamentos intuitivos acerca de muitas coisas sobre as quais pouco sabemos. Falando de julgamento. Avaliar se uma pessoa é atraente ou não constitui uma avaliação básica. Você faz isso automaticamente, quer queira, quer não, e isso o influencia. Há circuitos no cérebro que estimam dominância a partir do formato do rosto. Ele tem o physique de rôle para um papel de liderança. A punição não parecerá justa a menos que sua intensidade se equipare ao crime, do mesmo modo como você pode equiparar a altura de um som ao brilho de uma luz. Essa foi uma clara ocorrência de bacamarte mental. Perguntaram-lhe se achava que a empresa era financeiramente sólida, mas ele não conseguia esquecer que gosta do produto deles. 9. Respondendo a uma pergunta mais fácil. Um aspecto notável de sua vida mental é que você raramente fica perplexo. Claro que, ocasionalmente, você se depara com uma questão como 17 vezes 24 igual, para a qual nenhuma resposta lhe vem imediatamente à cabeça. Mas esses momentos de estarrecimento são raros. O estado normal de sua mente é que você dispõe de sentimentos e opiniões intuitivos sobre quase tudo que surge em seu caminho. Você simpatiza ou antipatiza com uma pessoa bem antes de saber muita coisa sobre ela. Você mostra confiança ou desconfiança em relação a estranhos sem saber por quê. Você sente que um empreendimento está fadado ao sucesso sem fazer uma análise. Quer você afirme, quer não, muitas vezes tem respostas para perguntas que não compreende completamente, apoiando-se em evidências que não é capaz de explicar nem de defender. Substituindo perguntas. Proponho uma explicação simples sobre como geramos opiniões intuitivas sobre questões complexas. Se uma resposta satisfatória para uma pergunta difícil não é rapidamente encontrada, o Sistema 1 encontrará uma pergunta relacionada que é mais fácil e que vai responder a ela. Chamo essa operação de responder a uma pergunta em lugar de outra de substituição. Também adoto os seguintes termos. A pergunta-alvo é a avaliação que você tenciona produzir. A pergunta heurística é a pergunta mais simples que você responde em lugar dela. A definição técnica de heurística é um procedimento simples que ajuda a encontrar respostas adequadas, ainda que geralmente imperfeitas, para perguntas difíceis. A palavra vem da mesma raiz que eureka. A ideia de substituição surgiu cedo em meu trabalho com Amos, e era o núcleo do que veio a ser a abordagem de heurísticas e vieses. Perguntamos-nos como as pessoas conseguem fazer julgamentos de probabilidade sem saber precisamente o que é probabilidade. Concluímos que as pessoas devem, de algum modo, simplificar essa tarefa impossível e começamos a tentar descobrir como o faziam. Nossa resposta foi que, quando requisitadas a julgar uma probabilidade, as pessoas, na verdade, julgam alguma outra coisa e creem ter julgado a probabilidade. O Sistema 1 muitas vezes toma essa atitude quando confrontado com perguntas-alvo difíceis, se a resposta para uma pergunta heurística relacionada e mais fácil vem prontamente à cabeça. Substituir uma pergunta por outra pode ser uma boa estratégia para resolver problemas difíceis. E Georg Poya incluiu a substituição em seu clássico, A Arte de Resolver Problemas. Se você não consegue resolver um problema, então há um problema mais fácil que você pode resolver. Encontre-o.
As heurísticas de Polya são procedimentos estratégicos deliberadamente implementados pelo Sistema 2. Mas as heurísticas que discuto neste capítulo não são escolhidas. São uma consequência de bacamarte mental, o controle impreciso que temos ao mirar respostas para nossas perguntas. Considere as perguntas listadas na coluna da esquerda da tabela 1. São perguntas difíceis, e antes que você possa produzir uma resposta lógica para qualquer uma delas, você deve lidar com outras questões difíceis. Qual o significado da felicidade? Quais são os acontecimentos políticos prováveis dos próximos 6 meses? Quais as penas padrões para outros crimes financeiros? Quão forte é a competição enfrentada pelo candidato? Que outras causas ambientais ou de outra espécie devem ser consideradas? Lidar com essas perguntas a sério é completamente impraticável. Mas você não está limitado a respostas perfeitamente raciocinadas para essas perguntas. Há uma alternativa heurística ao raciocínio cuidadoso, que às vezes funciona razoavelmente bem e às vezes induz a erros graves. Pergunta-alvo. Até que ponto você contribuiria para salvar espécies em risco de extinção? Pergunta heurística. Até que ponto me emociono quando penso em golfinhos morrendo? Pergunta-alvo. O quanto você está feliz com sua vida atualmente? Pergunta heurística. Qual é meu humor neste exato momento? Pergunta-alvo. Qual será a popularidade do presidente daqui a 6 meses? Pergunta heurística. Qual é a popularidade do presidente neste momento? Pergunta-alvo. Como devem ser punidos consultores financeiros que se aproveitam dos aposentados? Pergunta heurística. Quanta raiva eu sinto quando penso em predadores financeiros? Pergunta-alvo. Esta mulher está concorrendo para a primária. Até onde ela chegará na política? Pergunta heurística. Esta mulher parece uma vitoriosa na política? O bacamarte mental torna fácil gerar respostas rápidas para perguntas difíceis sem impor muito esforço a seu preguiçoso Sistema 2. A contrapartida da direita para cada uma das perguntas na coluna da esquerda é muito mais conveniente de ser evocada e muito facilmente respondida. Seus sentimentos sobre golfinhos e vigaristas financeiros, seu humor do momento, suas impressões sobre a capacidade política do candidato na primária, ou a situação atual do presidente lhe virão facilmente à mente. As perguntas heurísticas fornecem uma resposta pronta para cada uma das difíceis perguntas-alvo. Alguma coisa continua faltando nessa história. As respostas precisam se adequar às perguntas originais. Por exemplo, meus sentimentos sobre golfinhos moribundos devem ser expressos em dólares. Outra aptidão do Sistema 1, equiparação de intensidade, está disponível para solucionar esse problema. Lembre-se de que tanto sentimentos como contribuição em dólares são escalas de intensidade. Posso ter sentimentos mais ou menos fortes em relação a golfinhos e há uma contribuição que se equipara à intensidade de meus sentimentos. A quantia em dólares que virá à minha mente é a quantia equiparada. Equiparações de intensidade similares são possíveis para todas as perguntas. Por exemplo, as capacidades políticas de um candidato podem ir de deploráveis a extraordinariamente impressionantes, e a escala do sucesso político pode ir da inferior, ela será derrotada na primária, à superior, ela um dia será presidente dos Estados Unidos. Os processos automáticos do bacamarte mental e da equiparação de intensidade muitas vezes disponibilizam uma ou mais respostas para perguntas fáceis que poderiam ser mapeadas na direção da pergunta-alvo. Em algumas ocasiões, a substituição ocorrerá e uma resposta heurística será endossada pelo Sistema 2. Claro que o Sistema 2 tem a oportunidade de rejeitar essa resposta intuitiva ou de modificá-la, incorporando outra informação. Contudo, um Sistema 2 preguiçoso muitas vezes segue o caminho do menor esforço e endossa uma resposta heurística sem examinar muito minuciosamente se ela é realmente apropriada. Você não vai ficar confuso ou perplexo, não terá de se esforçar muito e talvez nem sequer se dê conta de que não respondeu à pergunta que lhe foi feita. Além do mais, talvez nem sequer perceba que a pergunta-alvo era difícil, porque uma resposta intuitiva para ela veio prontamente à sua mente. A heurística 3D. Dê uma olhada na imagem dos 3 homens no PDF que acompanha este audiolivro e responda à pergunta que segue. Tal como impressas na página, a figura da direita é maior que a figura da esquerda. A resposta óbvia vem rapidamente à mente. A figura da direita é maior. Se você puser uma régua nas 3 figuras, porém, vai descobrir que, na verdade, elas têm exatamente o mesmo tamanho. Sua impressão sobre o tamanho relativo é dominada por uma ilusão poderosa, que ilustra perfeitamente o processo de substituição. O corredor em que as figuras são vistas está desenhado em perspectiva e parece avançar para o plano da profundidade. Seu sistema perceptivo automaticamente interpreta a imagem como uma cena tridimensional, não como uma imagem impressa em uma superfície plana de papel. Na interpretação 3D, a pessoa da direita está bem mais longe e é bem maior do que a pessoa da esquerda. Para a maioria de nós, essa impressão de tamanho 3D é irresistível. Apenas artistas visuais e fotógrafos experientes desenvolveram a capacidade de ver o desenho como um objeto na página. Para o restante de nós, a substituição ocorre. A impressão dominante de tamanho 3D determina o julgamento sobre o tamanho 2D. A ilusão é devida a uma heurística de 3D. O que acontece aqui é uma verdadeira ilusão, não uma compreensão equivocada da pergunta. Você sabia que a pergunta era sobre o tamanho das figuras na imagem, tal como impressa na página. Se houvesse sido pedido para estimar o tamanho das figuras, sabemos, a partir de experimentos, que sua resposta teria sido em centímetros, não em metros. Você não ficou confuso com a pergunta, mas foi influenciado pela resposta a uma pergunta que não lhe foi feita. Qual a altura dos 3 sujeitos? O passo essencial na heurística, a substituição de um tamanho bidimensional por um tridimensional, ocorreu automaticamente.
A ilustração contém indícios que sugerem uma interpretação 3D. Esses indícios são irrelevantes para a tarefa que se apresenta, o julgamento sobre o tamanho da figura na página. E você deveria tê-los ignorado, mas não foi capaz. O viés associado com a heurística é de que objetos que parecem mais distantes também parecem maiores na página. Como esse exemplo ilustra, um julgamento que está baseado na substituição inevitavelmente se mostrará tendencioso de modos previsíveis. Nesse caso, ocorre tão profundamente em seu sistema perceptivo que você simplesmente não consegue evitar. A heurística de humor para a felicidade. Um levantamento feito por alunos alemães é um dos melhores exemplos de substituição. O levantamento que os jovens participantes preencheram incluía as duas seguintes perguntas. O quão feliz você tem se sentido ultimamente? Quantos encontros você teve no mês passado? Os avaliadores estavam interessados na correlação entre as duas respostas. Os alunos que relatassem muitos encontros iriam dizer que estavam mais felizes do que os que tiveram menos encontros? Surpreendentemente, não. A correlação entre as respostas foi praticamente zero. Evidentemente, sair com alguém não era o que vinha primeiro à cabeça dos alunos quando lhes era pedido para avaliar seu grau de felicidade. Outro grupo de alunos viu as mesmas duas perguntas, mas em ordem contrária. Quantos encontros você teve no mês passado? O quão feliz você tem se sentido ultimamente? Os resultados dessa vez foram completamente diferentes. Nessa sequência, a correlação entre o número de encontros e felicidade informada era quase tão elevado quanto correlações entre medidas psicológicas podem ser. O que aconteceu? A explicação é simples e é um bom exemplo de substituição. Sair com alguém aparentemente não ocupava o centro da vida desses alunos. No primeiro levantamento, felicidade e encontros eram não correlacionados, mas quando lhes foi pedido para pensar em sua vida amorosa, eles certamente tiveram uma reação emocional. Os estudantes que haviam tido vários encontros lembraram-se de um aspecto feliz de suas vidas, enquanto os demais foram levados a pensar em solidão e rejeição. A emoção despertada pela pergunta do encontro continuava na cabeça de todo mundo quando a questão sobre felicidade geral surgiu. A psicologia do que aconteceu é precisamente análoga à psicologia da ilusão de tamanho na figura 9. Felicidade, ultimamente, não é uma avaliação natural ou fácil. Uma boa resposta exige uma dose razoável de pensamento. Contudo, os estudantes que haviam acabado de ser questionados sobre seus encontros não precisavam pensar muito, pois já tinham na cabeça uma resposta para uma pergunta relacionada. Quão felizes estavam com sua vida amorosa? Eles substituíram a pergunta que lhes foi feita por aquela para a qual tinham uma resposta pronta. Aqui, mais uma vez, como fizemos com a ilusão, podemos perguntar, será que os estudantes estão confusos? De fato acham que as duas perguntas, a que lhes foi feita e a que responderam, são sinônimas? Claro que não. Os alunos não perdem temporariamente sua capacidade de distinguir a vida amorosa da vida como um todo. Se interrogados sobre os dois conceitos, eles diriam que são diferentes. Mas ninguém lhes perguntou se os conceitos são diferentes. Foi-lhes perguntado em que medida estão felizes, e o sistema 1 tinha uma resposta pronta. Isso não é exclusivo da vida amorosa. O mesmo padrão é encontrado se uma pergunta sobre as relações dos alunos com seus pais ou sobre sua situação financeira precede imediatamente a pergunta sobre felicidade geral. Em ambos os casos, a satisfação num domínio particular domina os informes de felicidade. Qualquer pergunta emocionalmente significativa que altere o humor de uma pessoa terá o mesmo efeito. O estado de espírito presente se engrandece quando as pessoas estimam sua felicidade. Nota: um levantamento por telefone conduzido na Alemanha incluiu uma questão sobre felicidade geral. Quando os informes de felicidade eram correlacionados com o clima local na época da entrevista, uma correlação pronunciada foi encontrada. Sabe-se que o humor varia com o clima e a substituição explica o efeito na felicidade relatada. Porém, outra versão do levantamento por telefone produziu um resultado um pouco diferente. Perguntou-se a esses indivíduos consultados sobre o clima atual antes que lhes fosse feita a questão sobre felicidade. Para eles, o clima não exercia qualquer efeito na felicidade informada. O priming explícito do clima forneceu-lhes uma explicação para seu humor, solapando a conexão que normalmente seria feita entre humor presente e felicidade global. A heurística do afeto. A dominância de conclusões sobre argumentos é mais pronunciada quando há emoções envolvidas. O psicólogo Paul Slovic propôs uma heurística do afeto, affect heuristic, em que as pessoas deixam que suas simpatias e antipatias determinem suas crenças acerca do mundo. Sua preferência política determina os argumentos que você julga convincentes. Se você aprecia a atual política pública de saúde, acredita que seus benefícios são substanciais e seus custos mais administráveis que os custos das alternativas. Se você é militarista em sua atitude em relação a outras nações, provavelmente acha que elas são relativamente fracas e provavelmente vão se submeter à vontade de seu país. Se você é um pacifista, provavelmente pensa que elas são fortes e não irão se deixar coagir facilmente. Sua atitude emocional em relação a coisas como irradiação de alimentos, carne vermelha, energia nuclear, tatuagens ou motocicletas governa suas crenças sobre seus benefícios e riscos. Se você antipatiza com todas essas coisas, provavelmente acredita que seus riscos são elevados e seus benefícios desprezíveis. A primazia das conclusões não significa que sua mente está completamente fechada e que suas opiniões são inteiramente imunes à informação e à argumentação sensata. Suas crenças e até sua atitude emocional podem mudar, pelo menos um pouco, quando você descobre que o risco de uma atividade de que não gosta é menor do que você pensava.
Contudo, a informação sobre riscos menores também mudará sua visão dos benefícios, para melhor, mesmo que nada tenha sido dito sobre benefícios na informação que você recebeu. Vemos aqui um novo lado da personalidade do Sistema 2. Até o momento, eu o descrevi em grande parte como um monitor mais ou menos aquiescente, o que possibilita considerável margem de manobra para o Sistema 1. Também apresentei o Sistema 2 como ativo na busca deliberada de memória em cálculos complexos, comparações, planejamento e escolha. No problema do bastão e da bola, e em muitos outros exemplos da interação entre os dois sistemas, pareceu que o Sistema 2 é que basicamente está no comando, com a capacidade de resistir às sugestões do Sistema 1, retardar as coisas e impor análises lógicas. A autocrítica é uma das funções do Sistema 2. No contexto das atitudes, contudo, o Sistema 2 age mais como um defensor para as emoções do Sistema 1 do que como um crítico dessas emoções. Ele mais endossa que impõe. Sua busca por informação e argumentos está na maior parte restrita à informação que seja consistente com crenças existentes, não com a intenção de examiná-las. Um Sistema 1 ativo, que busca coerência, sugere soluções para um Sistema 2 complacente. Falando de substituição e heurísticas. Ainda nos lembramos da pergunta a que está tentando responder? Ou será que a substituímos por uma mais fácil? A pergunta que enfrentamos é se essa candidata pode vencer. A pergunta a que aparentemente estamos respondendo é se ela se sai bem nas entrevistas. Não vamos substituir. Ela gosta do projeto. Então, acha que os custos são baixos e os benefícios são altos. Belo exemplo da heurística do afeto. Estamos utilizando o desempenho do último ano como uma heurística para prever o valor da empresa daqui a vários anos. Essa heurística é boa o bastante? De que outras informações precisamos? O quadro a seguir contém uma lista de características e atividades que foram atribuídas ao Sistema 1. Cada uma das sentenças ativas entra no lugar de uma afirmação, tecnicamente mais precisa, porém mais difícil de compreender, no sentido de que um evento mental ocorre automaticamente e rápido. Minha esperança é de que a lista de características irá ajudá-lo a desenvolver um senso intuitivo da personalidade do fictício Sistema 1. Como acontece com outros personagens que você conhece, você vai ter palpites sobre o que o Sistema 1 faria em circunstâncias diferentes, e a maioria de seus palpites estará correta. Características do Sistema 1. Gera impressões, sentimentos e inclinações. Quando endossados pelo Sistema 2, tornam-se crenças, atitudes e intenções. Opera automática e rapidamente, com pouco ou nenhum esforço, e sem nenhum senso de controle voluntário. Pode ser programado pelo Sistema 2 para mobilizar a atenção quando um padrão particular é detectado. Busca. Executa reações especializadas e gera intuições especializadas após treinamento adequado. Cria um padrão coerente de ideias ativadas na memória associativa. Liga uma sensação de conforto cognitivo com ilusões de veracidade, sentimentos prazerosos e vigilância reduzida. Distingue o surpreendente do normal. Infere e inventa causas e intenções. Negligencia ambiguidade e suprime dúvida. É propenso a acreditar e confirmar. Exagera a consistência emocional. Efeito Halo. Foca na evidência existente e ignora a evidência ausente. WYSIATI. Gera um conjunto limitado de avaliações básicas. Representa conjuntos por normas e protótipos. Não integra. Equipar intensidade entre escalas, por exemplo, tamanho com altura de som. Calcula mais do que o pretendido. Bacamarte mental. Às vezes, substitui uma questão difícil por uma mais fácil, heurística. É mais sensível a mudanças do que a estados. Teoria da perspectiva. Nota. Ponto apresentado em detalhe na parte 4. Dá peso excessivo a probabilidades baixas. Nota. Ponto apresentado em detalhe na parte 4. Mostra sensibilidade decrescente à quantidade. Psicofísica. Reage mais com mais intensidade a perdas do que a ganhos. Aversão à perda. Nota. Ponto apresentado em detalhe na parte 4. Contextualiza os problemas de decisão estreitamente, em isolamento uns dos outros. Nota. Ponto apresentado em detalhe na parte 4. Parte 2. Heurísticas e vieses. 10. A lei dos pequenos números. Um estudo da incidência de câncer renal nos 3.141 condados dos Estados Unidos revela um padrão notável. Os condados onde a incidência de câncer renal é menor são, na maior parte, rurais, esparsamente povoados e localizados em estados tradicionalmente republicanos no meio-oeste, no sul e no oeste. Que conclusão você tira disso? Sua mente ficou bastante ativa nos últimos segundos e foi principalmente uma operação do Sistema 2. Você deliberadamente procurou na memória e formulou hipóteses. Algum esforço esteve envolvido, suas pupilas dilataram e seus batimentos cardíacos aumentaram de modo mensurável. Mas o Sistema 1 não ficou ocioso. A operação do Sistema 2 dependia dos fatos e sugestões recuperados da memória associativa. Você provavelmente rejeitou a ideia de que políticos republicanos proporcionam proteção contra o câncer renal. Muito provavelmente, acabou se concentrando no fato de que os condados com baixa incidência de câncer são na maior parte rurais. Os perspicazes estatísticos Howard Weiner e Harris Zwelling, de quem peguei esse exemplo, comentaram. É tão fácil quanto tentador inferir que os baixos índices de câncer dos condados estão diretamente ligados ao modo de vida puro do meio rural, livre da poluição do ar, da poluição da água, com acesso a alimento fresco e sem aditivos. Isso faz perfeito sentido.
Agora, considere os condados em que a incidência de câncer de rim é mais elevada. Esses condados atingidos tendem a ser, na maior parte, rurais, esparsamente povoados e localizados em estados tradicionalmente republicanos, no meio-oeste, no sul e no oeste. Ironicamente, Weiner e Swerling comentam: é fácil inferir que suas elevadas taxas de câncer podem ser diretamente devidas à pobreza do estilo de vida rural, sem acesso a bons cuidados médicos, com dieta rica em gordura, excesso de álcool e tabaco. Alguma coisa está errada, é claro. O estilo de vida rural não pode explicar ao mesmo tempo uma incidência muito alta e muito baixa de câncer renal. O fator-chave não é que os condados sejam rurais ou predominantemente republicanos, é que condados rurais têm populações pequenas. E a principal lição a ser aprendida não é sobre epidemiologia, mas sobre o difícil relacionamento entre nossas mentes e as estatísticas. O Sistema 1 é altamente proficiente numa forma de pensamento. Automaticamente, sem esforço, ele identifica ligações causais entre eventos, às vezes, mesmo quando a ligação é espúria. Quando recebeu a informação sobre os condados com elevada incidência, você imediatamente presumiu que esses condados são diferentes de outros condados por um motivo, que deve haver uma causa que explique a diferença. Como veremos, contudo, o Sistema 1 é inepto quando confrontado com fatos meramente estatísticos, que mudam a probabilidade de resultados, mas não faz com que aconteçam. Um evento aleatório, por definição, não se presta à explicação, mas grupos de eventos aleatórios de fato se comportam de um modo altamente regular. Imagine uma grande urna cheia de bolas de gude. Metade das bolinhas são vermelhas, metade brancas. A seguir, imagine uma pessoa muito paciente, ou um robô, que cegamente tira 4 bolinhas da urna, registra o número de bolas vermelhas na amostra, joga as bolas de volta na urna e depois faz isso de novo várias vezes. Se você sintetiza os resultados, vai descobrir que o resultado, 2 vermelhas, 2 brancas, ocorre quase exatamente 6 vezes tão frequentemente quanto o resultado 4 vermelhas ou 4 brancas. Essa relação é um fato matemático. Você pode prever o resultado da amostragem repetida de uma urna quase com o mesmo grau de confiança com que prevê o que vai acontecer se bater num ovo com um martelo. Você não pode prever cada detalhe de como a casca vai quebrar, mas pode ter certeza sobre a ideia geral. Há uma diferença. A gratificante percepção de causalidade que você sente quando pensa no martelo atingindo um ovo está completamente ausente quando você pensa em amostragem. Um fato estatístico relacionado é relevante para o exemplo do câncer. Na mesma urna, 2 contadores de bolinhas de gude muito pacientes se revezam. Jack tira 4 bolinhas em cada tentativa. Jill tira 7. Ambos registram cada vez que observam uma amostra homogênea, todas brancas ou todas vermelhas. Se prosseguirem por tempo suficiente, Jack vai observar esses resultados extremos com mais frequência que Jill, por um fator de 8. As porcentagens esperadas são 12,5% e 1,56%. Mais uma vez, nenhum martelo, nenhuma causalidade, mas um fato matemático. Amostras de 4 bolinhas produzem resultados extremos com mais frequência do que amostras de 7 bolinhas o fazem. Agora, imagine a população dos Estados Unidos como bolinhas de gude numa urna gigante. Algumas bolinhas estão marcadas CR para câncer renal. Você extrai amostras de bolinhas e povoa cada condado por vez. Amostras rurais são menores do que outras amostras. Assim como no jogo de Jack e Jill, resultados extremos, taxas de câncer muito elevadas e ou muito baixas, têm maior probabilidade de serem encontrados em condados esparsamente povoados. Essa é a única conclusão a se tirar do caso. Começamos por um fato que pede uma causa. A incidência de câncer renal varia amplamente de condado para condado e as diferenças são sistemáticas. A explicação que ofereci é estatística. Resultados extremos, tanto altos como baixos, têm maior probabilidade de serem encontrados em amostras pequenas do que nas grandes. Essa explicação não é causal. A população pequena de um condado não causa nem previne câncer, meramente permite que a incidência de câncer seja muito mais elevada ou muito menor do que numa população maior. A verdade mais profunda é que não há nada para explicar. A incidência de câncer não é verdadeiramente mais baixa ou mais elevada do que o normal num condado com uma população pequena, apenas parece ser assim num ano particular devido a um acidente de amostragem. Se repetirmos a análise no ano seguinte, vamos observar o mesmo padrão geral de resultados extremos nas amostras pequenas, mas os condados onde o câncer era comum no ano anterior não necessariamente terão uma incidência alta nesse ano. Se esse é o caso, as diferenças entre condados densos e rurais não contam realmente como fatos. São o que os cientistas chamam de artefatos, observações que são produzidas inteiramente por algum aspecto do método de pesquisa, nesse caso, pelas diferenças no tamanho da amostra. A história que eu contei talvez o tenha surpreendido, mas não foi uma revelação. Você já sabe faz tempo que os resultados de grandes amostras merecem mais confiança do que amostras menores. E mesmo pessoas que são ignorantes de conhecimentos estatísticos já ouviram falar nessa lei dos grandes números. Mas saber não é um negócio sim não. E talvez você descubra que as seguintes afirmações se aplicam a você. A característica esparsamente povoado não se sobressaiu imediatamente como relevante quando você leu o histórico epidemiológico. Você ficou no mínimo razoavelmente surpreso com o tamanho da diferença entre amostras de 4 e amostras de 7. Mesmo agora, você deve empregar algum esforço mental para perceber que as duas seguintes afirmações significam exatamente a mesma coisa. Amostras grandes são mais precisas do que amostras pequenas.
amostras pequenas fornecem resultados extremos com mais frequência do que amostras grandes o fazem. A primeira afirmação soa claramente como verdadeira, mas até que a segunda versão faça sentido intuitivamente, você não compreendeu realmente a primeira. A questão principal é, sim, você sabia de fato que os resultados de grandes amostras são mais precisos, mas talvez agora perceba que não sabia muito bem. Você não está sozinho. O primeiro estudo que Amos e eu fizemos juntos mostrou que mesmo pesquisadores sofisticados têm intuições fracas e uma compreensão incerta de efeitos de amostragem. A lei dos pequenos números. Minha colaboração com Amos no início dos anos 1970 começou com uma discussão da alegação de que pessoas que não possuem treinamento em estatística são bons estatísticos intuitivos. Ele contou a meus alunos e a mim sobre pesquisadores da Universidade de Michigan que se mostravam de um modo geral otimistas acerca de estatística intuitiva. Eu tinha uma opinião formada sobre essa alegação, que tomei pelo lado pessoal. Recentemente, descobrira não ser um bom estatístico intuitivo e não acreditava que fosse pior do que os outros. Para um psicólogo pesquisador, variação de amostragem não é uma curiosidade. É um inconveniente e um obstáculo custoso, que transforma o empreendimento de todo projeto de pesquisa numa aposta. Suponha que você deseje confirmar a hipótese de que o vocabulário médio das meninas de 6 anos é maior do que o vocabulário médio dos meninos da mesma idade. A hipótese é verdadeira na população geral. O vocabulário médio das meninas é de fato maior. Meninas e meninos variam um bocado. Entretanto, e pelo mero acaso, você poderia selecionar uma amostra em que a diferença é inconclusiva, ou mesmo uma em que os meninos exibam, na verdade, uma nota mais elevada. Se você é o pesquisador, esse resultado sai caro para você, porque você gastou tempo e esforço e não conseguiu confirmar uma hipótese que era de fato verdadeira. Usar uma amostra suficientemente grande é o único modo de reduzir o risco. Pesquisadores que pegam uma amostra pequena demais se põem à mercê do acaso da amostragem. O risco de erro pode ser estimado para qualquer dado tamanho de amostra mediante um procedimento razoavelmente simples. Tradicionalmente, porém, os psicólogos não usam cálculos para decidir sobre um tamanho de amostra. Eles usam seu julgamento, que comumente é falho. Um artigo que li pouco antes do debate com Amos demonstrava o equívoco que os pesquisadores cometiam, ainda cometem, com uma observação dramática. O autor comentava que os psicólogos comumente escolhem amostras tão pequenas que expõem a si próprios a um risco de 50% de fracasso na confirmação de suas verdadeiras hipóteses. Nenhum pesquisador em sã consciência aceitaria tal risco. Uma explicação plausível era de que as decisões dos psicólogos sobre o tamanho da amostra refletiam enganos intuitivos predominantes sobre a extensão da variação de amostragem. O artigo me deixou chocado, pois explicava alguns problemas que eu enfrentara em minha própria pesquisa. Como a maioria dos psicólogos pesquisadores, eu rotineiramente escolhera amostras que eram pequenas demais e muitas vezes obtivera resultados que não faziam sentido. Agora eu sabia por quê. Os resultados inesperados eram, na verdade, artefatos de meu método de pesquisa. Meu engano era particularmente embaraçoso, porque eu dava aula de estatística e sabia como calcular o tamanho de amostra que reduziria o risco de fracasso a um nível aceitável. Mas eu nunca escolhera um tamanho de amostra por cálculo. Como meus colegas, confiara na tradição e em minha intuição ao planejar meus experimentos e nunca pensara seriamente sobre a questão. Quando Amos visitou meu grupo de alunos pesquisadores, eu já chegara à conclusão de que minhas intuições eram deficientes e, no decorrer do seminário, rapidamente concordamos que os otimistas de Michigan estavam errados. Amos e eu resolvemos examinar se eu era o único tolo ou membro de uma maioria de tolos, testando se pesquisadores destacados por sua perícia matemática cometeriam erros similares. Elaboramos um questionário que descrevia situações de pesquisa realistas, incluindo a reprodução de experimentos bem-sucedidos. Pedi aos pesquisadores para escolher tamanhos de amostras, avaliar os riscos de fracasso ao qual suas decisões os expunham e fornecer conselhos a alunos de graduação hipotéticos que estivessem planejando sua pesquisa. Amos reuniu as respostas de um grupo de participantes sofisticados, incluindo autores de 2 livros de estatísticas, em uma reunião da Society of Mathematical Psychology. Os resultados foram inequívocos. Eu não era o único tolo. Cada um dos erros que eu cometera foi compartilhado por uma vasta maioria de nossos colaboradores no questionário. Estava evidente que até os especialistas prestavam atenção insuficiente ao tamanho da amostra. Amos e eu intitulamos nosso primeiro artigo conjunto de Belief in the Law of Small Numbers, Crença na Lei dos Pequenos Números. Explicamos de modo irônico que intuições sobre amostragem aleatória parecem satisfazer a lei dos pequenos números, que afirma que a lei dos grandes números se aplica aos números pequenos também. Também incluímos uma recomendação veemente de que os pesquisadores encarassem suas intuições estatísticas com a devida desconfiança e substituíssem a formação de impressões pelo cálculo sempre que possível. Nota: o contraste que extraímos entre intuição e cálculo parece prefigurar a distinção entre os sistemas 1 e 2, mas ainda estávamos longe da perspectiva deste livro. Usamos intuição para cobrir qualquer coisa que não fosse um cálculo, qualquer meio informal de se chegar a uma conclusão. Uma tendência a confiar em vez de duvidar. Em uma pesquisa por telefone com 300 pessoas da terceira idade, 60% apoiam o presidente. Se você tivesse de resumir a mensagem dessa frase em exatamente 3 palavras, como seria? Quase certamente você optaria por velhos apoiam o presidente. Essas palavras fornecem a essência da história. Os detalhes omitidos da pesquisa, que foi feita por telefone, com uma amostra de 300 pessoas, não apresentam interesse em si mesmos.
Eles dão informação de background que chama pouca atenção. Seu resumo seria o mesmo se o tamanho da amostra tivesse sido diferente. Claro, um número completamente absurdo teria chamado sua atenção. Uma pesquisa por telefone com 6 eleitores ou 60 milhões de eleitores da terceira idade. A menos que você seja um profissional, talvez não reaja muito diferentemente a uma amostra de 150 e a uma de 3.000. Esse é o significado da afirmação de que as pessoas não são adequadamente sensíveis ao tamanho da amostra. A mensagem sobre a pesquisa contém informação de 2 tipos, a notícia e a fonte da notícia. Naturalmente, você se concentra mais na notícia do que na confiabilidade dos resultados. Quando a confiabilidade é obviamente baixa, porém, a mensagem será desacreditada. Se lhe disserem que um grupo partidário realizou uma pesquisa incorreta e tendenciosa para mostrar que pessoas mais velhas apoiam o presidente, você, sem dúvida, rejeitará os dados da pesquisa. E eles não se tornarão parte daquilo em que você acredita. Em vez disso, a pesquisa facciosa e seus falsos resultados vão se tornar uma nova notícia sobre mentiras políticas. Você pode decidir não acreditar na mensagem em casos óbvios assim. Mas será que você discrimina suficientemente entre "eu li no New York Times" e "ouvi dizer no escritório"? Seu sistema 1 consegue distinguir graus de crença? O princípio do WYSIATI sugere que não. Nota: What you see is all there is. O que você vê é tudo que há. Como descrevi antes, o sistema 1 não é propenso a duvidar. Ele suprime a ambiguidade e, espontaneamente, constrói histórias que são tão coerentes quanto possível. A menos que a mensagem seja imediatamente desaprovada, a associação que ela evoca se espalhará como se a mensagem fosse verdadeira. O sistema 2 é capaz de duvidar, pois consegue manter possibilidades incompatíveis ao mesmo tempo. Entretanto, sustentar uma dúvida é um trabalho mais árduo do que passar suavemente a uma certeza. A lei dos pequenos números é a manifestação de um viés geral que favorece a certeza sobre a dúvida, que vai aparecer sob inúmeros disfarces nos capítulos seguintes. O forte viés em acreditar que amostras pequenas se parecem muito com a população da qual são extraídas também é parte de uma história maior. Tendemos a exagerar a consistência e a coerência do que vemos. A fé exagerada dos pesquisadores no que pode ser apreendido de umas poucas observações relaciona-se estreitamente com o efeito halo, a sensação que muitas vezes temos de conhecer e compreender uma pessoa sobre a qual, na verdade, sabemos muito pouco. O sistema 1 se antecipa aos fatos ao construir uma imagem rica, com base em fragmentos de evidência. Uma máquina de tirar conclusões precipitadas agirá como se acreditasse na lei dos pequenos números. De modo mais geral, vai produzir uma representação da realidade que faz sentido demais. Causa e acaso. O maquinário associativo procura causas. A dificuldade que temos com as regularidades estatísticas é que elas pedem uma abordagem diferente. Em vez de se concentrar no modo como o evento em questão veio a acontecer, o modo de ver estatístico o relaciona com o que poderia ter acontecido em lugar dele. Nada em particular ocasionou o acontecimento do que acontece. O acaso seleciona o evento dentre as alternativas que se apresentam. Nossa predileção pelo pensamento causal nos expõe a graves enganos ao estimar a aleatoriedade de eventos verdadeiramente aleatórios. Por exemplo, pegue o sexo de 6 bebês nascidos em sequência num hospital. A sequência de meninos e meninas é obviamente aleatória. Os eventos são independentes uns dos outros, e o número de meninos e meninas que nasceram no hospital nas últimas horas não tem qualquer efeito sobre o sexo do bebê seguinte. Agora, considere 3 sequências possíveis. Primeira sequência: menino, 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 menina, menina, menina. Segunda sequência: menina, 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 menina. Terceira sequência: menino, menina, menino, menino, menina, menino. As 3 sequências são igualmente prováveis? A resposta é intuitiva: claro que não, é falsa. Como os eventos são independentes e como os resultados, menino e menina, são, aproximadamente, igualmente prováveis, então qualquer sequência possível de 6 nascimentos é tão provável quanto qualquer outra. Mesmo agora que você sabe que essa conclusão é verdadeira, ela permanece contraintuitiva, pois apenas a terceira sequência parece aleatória. Como esperado, menino, menina, menino, menino, menina, menino é avaliado como muito mais provável do que as outras 2 sequências. Somos ávidos por padrões. Temos fé em um mundo coerente, em que as regularidades, tal como a sequência de 6 meninas, não aparece por acidente, mas como resultado de uma causalidade mecânica ou da intenção de alguém. Não esperamos ver a regularidade produzida por um processo aleatório, e quando detectamos o que parece ser uma regra, rapidamente rejeitamos a ideia de que o processo seja verdadeiramente aleatório. Processos aleatórios produzem muitas sequências que convencem as pessoas de que o processo, afinal de contas, não é aleatório. Você pode perceber por que a pressuposição de causalidade teria apresentado vantagens evolutivas. Ela é parte da vigilância geral que herdamos de nossos ancestrais. Estamos automaticamente em busca da possibilidade de que o ambiente tenha mudado. Leões podem aparecer na planície em ocasiões aleatórias, mas seria mais seguro notar e reagir a um aparente aumento na taxa de aparecimento de bandos de leões, mesmo que isso, na verdade, seja devido a flutuações no processo aleatório. A percepção amplamente equivocada da aleatoriedade às vezes tem consequências significativas.